Glória a Deus, bom dia. Graça e paz vos seja multiplicada pelo conhecimento do Senhor Jesus nesta manhã linda e maravilhosa de quinta-feira, do dia 4 de 2023. Que diz assim em Pedro, 2 Pedro, a mensagem hoje é esta para você, que diz assim: também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que induzirão encobertamente heresias de perdição e negação, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo a repentina perdição. Temos que ter muito cuidado, né, irmãos, com essa parte aqui, né, que nós não sabemos, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais serão blasfemados o caminho da verdade, ou seja, muitos vão blasfemar o caminho da verdade. O profeta Isaías, ele nos adverte sobre um tempo que eles iam modificar as leis, né, o que é mentira e aparecer ser verdade, e vice-versa, ou seja, uma invenção de identidade. Que diz assim: e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tarde a sentença, e a sua perdição não dormita. Ou seja, vai ter um castigo, vai ter uma recompensa, né? Porque se Deus não poupou os anjos, olha só, gente, que palavra mais magnífica, que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Ou seja, quando o Lúcifer, que era o anjo de autoridade, o anjo de confiança de Deus, ele pecou lá no céu, porque o pecado começou lá no céu, né? E a gente sabemos que a Bíblia relata que ele não ficou impune, né? Ele não ficou impune. Então está aqui a verdade sobre isso, ó. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, né? Guardou a Noé e oitava pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo. Sobre o mundo. E condenou a destruição às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Então nós sabemos que aquele fato ali não foi por um acaso, nada é por acaso. Então ficou de exemplo para nós, né? E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvendo sobre as suas obras injustas. Ou seja, então Ló viveu ali naquela cidade e ele via muitas práticas de injustiça, né? Eram os sodomitas, né? Eles praticavam coisas horrendas, e Deus, isso chegou aos olhos de Deus e foi abominável ao Senhor Deus. Então, assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e preserva o justo para o dia do juízo, os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Então, não adianta dizer: Deus é bom, Deus é bonzinho, Deus é bom, Deus é amor. Não esqueça que Deus também é justiça.
e Ele vai nos chamar, nós vamos prestar conta de todas as nossas obras. Então aqui está dizendo que está reservado, reserva os injustos para o dia do juízo, para serem castigados, mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência de imundícia e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receados, blasfemam das dignidade, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciaram contra ele juízo blasfemos diante do Senhor, né? Aqui nós temos um exemplo aí do carnaval eu não sei se foi de 2001, 2019, 2020, por aí assim, 2022, que houve aquele carnaval, né? O povo não respeitam a religião de ninguém, botaram lá o Senhor Jesus Cristo sendo pisado pelo maligno, né? E isso aí a gente vê, se encaixa nesse versículo aqui, né? De 2 Pedro, João 10, né? O capítulo 10, que diz, né, que eles são atrevidos, obstinados, não refreados, blasfemam da dignidade, né? Então você vê aí, mas a este como animais irracionais que seguem a natureza feita como serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Então, gente, isso aqui é forte. Mas o que Deus quer? Deus quer o arrependimento. Se cada um vier arrepender, o arrependimento genuíno, Jesus perdoa. Jesus perdoa, Jesus te ama a si mesmo. Recebendo o galardão da injustiça, porque tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, mancham são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos quando se banqueteiam conosco, tendo os olhos cheios de adultério e não cansam de pecar, engordando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição. Então, às vezes a gente vê assim, a gente tem até medo de pregar isso aqui, de falar isso aqui, porque são tantos e tantos que se encaixam aqui, né? Os avarentos. Mas Jesus, ele não quer condenar ninguém. Lembre-se, não é Deus que condena. É você mesmo, as suas atitudes, os quais, deixando o caminho direito, erram, segundo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Então, gente, né? Que exemplo maior você quer, né? Que exemplo maior, né? Jesus aqui, ele está te dando todas as coordenadas, para isso aqui, né? Estes são fontes sem águas, nuvens levadas pela força do vento, para que quais a escuridão das trevas eternamente se reservam, porque falando coisas muito arrogantes, de vaidades, engordam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastados do que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Ou seja, são escravos do pecado, né? E prometem liberdade, prometem paz. Temos que ter cuidado, isso é o que? O sistema, né? A Matrix, entenda como quiser.
Portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencido, tornar-se-lhão o último estado pior do que o primeiro. Ou seja, a palavra está dizendo aqui que muitas vezes essas pessoas conhecem, já foram de Deus, mas voltaram ao erro, né? Porque melhor que fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o e desviaram-se do santo mandamento que lhe foram dado deste mundo. Sobreveio-lhes o que por verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao esponjadouro de lama. Então, o que Jesus quer aqui? Só a conversão, só o seu arrependimento. Não interessa o grau de pecado, não interessa se você blasfemou, se você arrastou Cristo pelas avenidas. Se você se arrepender, se você colocar o seu coração diante de Deus, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus ele intercede com gemidos inexprimíveis. E Deus amou esse mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você está sendo chamado hoje a crer. Então receba essa mensagem no seu coração. Porque Deus ele não força ninguém, ele não obriga ninguém, ele dá o livre árbitro, ele dá o livre momento de escolha. Você tem que ter a concepção, você tem que ter a coerência, né? Mas muitos têm essa excepção do que é certo e do que é errado. Nós temos. Muitas vezes você sente um vazio, você sente uma tristeza, droga não te preenche, vício não te preenche. Muitas vezes você está ali com multidões de pessoas, mas você se sente só. Você se sente num buraco escuro que você olha para um lado, você olha para o outro e só contempla aquela escuridão. Meu amigo, meu amado ouvinte, jovem, isso é a ausência de Deus. Isso tem que ser preenchido com o Espírito Santo. Abra seu coração. Pensa em Deus. Chame a luz. Diz assim: Senhor, estou aqui, olha para mim. Você é a imagem e a semelhança. E Deus não te fez para isso. Ele quer se conectar com você. Que Jesus te abençoe. Que Jesus fale mais. Que o Espírito Santo de Deus fale no teu coração neste dia.